Boa noite a todos. Sempre muito agradável a gente ter essa sensação e essa certeza de estarmos no melhor lugar, com as melhores companhias e fazendo aquilo que é o melhor para o nosso momento das nossas vidas. A gente às vezes coloca para si mesmo um modelo de felicidade muito distante, que depende de tanta coisa que a gente chega à conclusão de que não vai dar certo, né? Precisa de milhões, precisa de muita beleza, precisa estar cercado de só pessoas interessantes, só gente perfeita, precisa não ter violência no mundo, não ter corrupção, não ter guerra. Aí, meu amigo, não tem, é realmente impossível. Mas existe uma felicidade de percurso, que é essa que nós estamos falando. Estar no lugar certo, fazendo o movimento que precisa ser feito, cercado de pessoas que estão longe da perfeição, mas que estão caminhando. Essa felicidade é a felicidade acessível para nós, a felicidade de processo, não de destino. E desfrutar essa felicidade é uma descoberta para a vida da gente. Porque senão essa coisa de que a felicidade não é desse mundo, o reino de Deus não é desse mundo, parece uma condenação para nós. Realmente a felicidade dos puros, é claro que não está ao nosso alcance, mas isso é ocioso falar. Mas a felicidade de quem está caminhando, a felicidade que foi descrita por Allan Kardec, por inspiração dos espíritos, de ser hoje um pouquinho melhor do que ontem, se esforçar por ser amanhã um pouco melhor do que hoje, isso é ser feliz também. A gente não lembra da escola, como a gente, no início, bem no início da vida escolar, a gente ficava entusiasmado com o aprendizado. Eu me lembro do meu filho, nos primeiros, ainda na pré-escola, voltando e falando assim: pai, olha o que eu aprendi hoje. O olho dele brilhava, ele estava realizado, ele estava feliz. 5 anos depois: e aí, filho, como é que foi a escola hoje? Normal. Pô, pai, você pergunta isso todo dia. É todo dia igual, não tem novidade. O que aconteceu nesses 5 anos? É só com a criança na escola que acontece isso? No início de uma relação, parece uma entrevista mútua. 2 repórteres se entrevistando, tudo é importante. Atualmente é a série que você gosta, o cantor, a cor, a tribo urbana que você se filia. Nem dá tempo de um perguntar para o outro, porque fica um sobrepondo o outro. Pouco tempo depois de uma relação, eu já sei como você pensa. Como é que é? Você já sabe o que eu penso. Nem eu me conheço ainda e você já sabe quem sou eu. É impressionante o que acontece na vida da gente. A gente vai adoecendo. Num sentido amplo, isso é adoecer. Hoje a gente veio falar sobre saúde e doença espiritual. Porque todos nós vivemos um momento em que a saúde é muito importante. E engana-se muito aquele que, por estar assintomático, acha que saúde não é um problema seu. Será que a gente sabe o que é saúde? Será que os especialistas em saúde sabem o que é saúde? Se você perguntar para um oncologista, não o conceito teórico, mas o conceito prático de saúde, o que ele vai falar? Como é que ele desenvolve a prática de saúde dele? Ora, eu recebo as pessoas, passo uma bateria de exames, vejo os resultados, se eles estiverem dentro da normalidade prevista, a pessoa está saudável. Não é assim? Isso é só para o oncologista? Eu só peguei um exemplo. Mas vocês sabem qual é o conceito de saúde que prevalece no mundo hoje? É uma surpresa.
A Organização Mundial da Saúde, o órgão da saúde ligado às Nações Unidas, eles têm um conceito de saúde que é surpreendente. Por que é surpreendente? O conceito fala que saúde é o completo bem-estar bio, psico, social e espiritual, e não apenas ausência de doença. Então, para aquele médico que fala que saúde é ausência de doença, você vai falar o quê? Ih, doutor, segundo a OMS, não, o senhor está errado. Defina clinicamente o que é saúde. Como assim? Se não for ausência de doença, o que é saúde? Completo bem-estar biopsicossocial, mas organicamente no corpo. Você saberia dizer o que é saúde? Os médicos orientais sabem. E isso foi ratificado por André Luiz, médico, na série dele, falando a respeito dos chakras, centro de energia que todos nós temos, e que quando estão numa movimentação harmônica, elas expressam clinicamente, os chakras expressam clinicamente que você está saudável. Por quê? Porque o que é estagnação, não só em termos de saúde, na natureza também, o que é estagnação é doença. O que é movimento é saúde. E isso é muito interessante porque a gente vê em toda parte. Tudo que é estagnação, por exemplo, dinheiro. De vez em quando os repórteres fazem umas reportagens de pessoas, às vezes do interior, muito simples, que foi descoberto que ele guardava dinheiro no colchão. E tem lá cruzado novo, tem lá R$1.000, tudo lá no meio do colchão. O que essa pessoa fez na vida dela? Pessoas que não usam a energia sexual, necessariamente elas ficam bem? Às vezes não. Os nossos trágicos tempos são tempos em que líderes espirituais de diversas religiões, Prembaba ligado ao hinduísmo, os padres católicos nos Estados Unidos, no Chile, por diversos países, João de Deus, não diretamente ligado ao espiritismo, mas popularmente todo mundo entende que ele é espírita por ser médium. Todos esses espaços falam para a gente de uma doença. Todas essas situações falam para a gente de uma doença, de pessoas que embotaram, que reprimiram ou que buscaram realizar as suas energias sexuais de uma maneira pervertida, de uma maneira violenta, de uma maneira profundamente infeliz. Então, a retenção, a água parada cria limo, o sangue parado é um problema muito grande. Se for no cérebro, então é ameaça de morte. Toda energia que é estagnada, que é coagulada, ela tende a ficar doentia. Então, saúde, os orientais sabem um pouco mais. Alguns orientais, algumas culturas orientais já avançaram mais. Tanto é que o espiritismo, através de, por exemplo, André Luiz, trouxe os termos chakra, os termos de fluxo de energia para o ocidente. Mas foi só o espiritismo que fez isso? Não. Os chakras hoje são divulgados através da yoga, através do tai chi, aquelas agulhinhas, como é que é? Acupuntura, do doin. Diversas práticas terapêuticas falam dos meridianos e dos centros de força,
que a gente vulgarmente conhece os 7 principais, mas que há muito mais espalhados pelo corpo. E os espíritos vieram falar para a gente de um conceito ainda mais amplo de saúde, porque eles falaram para a gente que toda saúde física é expressão de uma desarmonia espiritual. Opa! Aí está um desafio interessante. Leva a gente a concluir por que nós não temos alcançado a saúde que a gente tanto quer. Ou vocês acham que a gente tem? Saúde não é isso que a gente vai no médico, vai mesmo no centro espírita, consegue uma amenização dos sintomas, mas eles voltam depois? Não é assim que a gente tem vivido? Ou alguém tem uma saúde plena, que os problemas não voltam? Por que será que os problemas voltam nas nossas vidas? Não é interessante? Quem foi o maior médium de todos os tempos, na opinião de vocês? Chico Xavier? Zilda Gama? Não. O maior médium de todos os tempos chamava-se Jesus Cristo. E ele falou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se o maior médium de todos os tempos só podia ir até o alívio dos problemas, qual é o médium e qual é o médico que vai resolver os seus problemas? Quem será? Vocês já pensaram a respeito disso? Onde está a verdadeira cura? Nós começamos um estudo sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é interessante para esse nosso tema, por quê? Lucas é o evangelista que era médico. E o nosso pressuposto, o pressuposto desse trabalho é que há uma fonte integradora das diversas dimensões, das diversas saúdes, física, mental, social e espiritual. Há uma maneira de nós trabalharmos os problemas pela raiz, e a raiz dos problemas de saúde são espirituais. E qual é essa maneira? O médico, de novo, é Jesus Cristo. A receita que ele colocou para nós de saúde está escrita onde? São os evangelhos. Só que, como a receita médica, tem um momento meio cômico da gente diante de um médico, né? A pessoa inexperiente que vai no médico pela primeira vez, sai toda feliz com a receita. No meio do caminho, já de volta, que ela olha a receita e não entendeu nada. Nós temos um problema com as receitas de não entender nada. E aí a gente, às vezes, via das dúvidas, leva para o farmacêutico. E aí você se sente um completo ignorante, porque o farmacêutico olha aquela receita ilegível e fala: não, aqui tem isso, tantas vezes por dia. Aí você fala: onde é que você está lendo isso, rapaz? Com o Evangelho, nós temos o mesmo problema. Porque o Evangelho está aí e é a receita para a nossa saúde. Mas tem uma leitura só do Evangelho? Quem consegue dar uma interpretação do Evangelho que resolva os problemas? Qual é essa perspectiva? Disse Jesus Cristo: se vocês ficarem dentro dos meus preceitos básicos, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que lembrará vocês de tudo que eu disse, e ficará com vocês até o fim dos tempos. Aí eu pergunto para vocês: quem é esse Consolador? Se ele fala de um outro Consolador, é porque teve um primeiro. Quem é o primeiro Consolador? Jesus Cristo. Mas quem é esse outro Consolador? Como
poderia um profeta ficar conosco até o fim dos tempos? Vocês já se pensaram a respeito disso? Que iria contar toda a verdade. Se Jesus não pôde contar a verdade pela dureza dos nossos corações, que outro profeta poderia ficar conosco até o fim dos tempos e falar em toda a verdade? Quem é esse Consolador prometido? Esse Consolador prometido é a mediunidade. Porque a mediunidade está com a humanidade desde quando, vocês acham? Desde quando tem mediunidade na história do homem? Surgiu com Allan Kardec. Não, a palavra mediunidade surgiu com Allan Kardec, mas lá no tempo dos primeiros cristãos era chamado de profetismo, e antes disso tinha outros nomes. A mediunidade existe desde que o ser humano existe, e é assim que a luz, que o alto vai ficar conosco para sempre, e que vai poder interpretar toda a verdade. Por quê? Porque ao longo dos próximos milênios nós teremos a mediunidade acompanhando a humanidade, e ela vai poder soltar as verdades de acordo com a nossa capacidade. É uma espécie de remédio, aqueles que às vezes são colocadas no corpo e que vão soltando o princípio ativo gradativamente, porque nós não temos ainda a capacidade de entender a verdade em toda a sua pureza. Então, cada vez vai sendo trazido um pouco. Allan Kardec, com os seus espíritos de luz, não falou das colônias espirituais. Quem leu o Pentateuco, que é livro dos médiuns, livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, encontrou ali a expressão colônia espiritual, cidade espiritual. Quem trouxe para a gente foi André Luiz. E por que ele trouxe uma coisa que Kardec não tinha trazido? Porque o Espiritismo é uma doutrina progressista que vai trazendo os ensinamentos de acordo com a nossa capacidade. É exatamente o que a gente já falou. Então, surge a pergunta, primeiro, como é essa história das doenças físicas serem expressão das nossas desarmonias espirituais? Eu vou pegar emprestado uma história de Alberto Almeida, médico, psiquiatra e grande palestrista espírita, e que trabalha com regressão de memória. E conta ele que um colega dele, um médico psiquiatra, telefonou para ele e falou assim: eu quero me apropriar, eu quero conhecer um pouco mais a técnica, mas eu não quero conhecer teoricamente, que livro eu já li muita coisa disso, eu quero passar por um aprendizado prático. Ok, os médicos têm essa solidariedade entre si, e ele chamou. Como todo médico, ele faz uma anamnese, que é uma espécie de visão de momento e retrospectiva da história de vida da pessoa, e o médico falou para ele que ele estava com uma vida muito boa, que não estava com um problema maior, que ele e a esposa já tinham passado por problemas de infertilidade, mas depois de anos eles tinham conseguido ter um filho e estavam felizes. O filho tinha acabado de nascer. É verdade que também por esses tempos surgiu uma erupção cancerígena na pele dele, mas aquilo, como um câncer de pele, ia ser operado e já estava marcada a cirurgia. Ele não considerava isso nenhum problema sério, então a vida dele estava muito bem. Será? Aí eles foram fazer a regressão de memória, e a regressão ela é dirigida, não sei se vocês sabem disso, ela é dirigida pela nossa própria mente. Então a pessoa vai ser transportada para aquele ponto que está mais afetando os seus problemas atuais. E esse médico se viu capitão de um navio pirata, e muito jovem, colocado à posição de capitão, parou num porto da Europa muito movimentado e foi fazer, junto com a sua tripulação, o que todo marujo faz depois de muito tempo no mar:
foi para a zona de prostituição, ele e a sua tripulação. Depois reabasteceu o navio e zarparam. Anos no mar, daqui a pouco volta, calha de voltar para aquele mesmo porto, é claro, porto muito importante. E ele é procurado por uma senhora, uma mulher, trabalhadora do sexo, que vem com uma criança do lado, contando para ele o quê? Que era filho dele. Ele não a atendeu bem, ele a destratou, ele a agrediu e a expulsou da sua frente. E a criança do lado dela. Passam-se os anos, mar vai, mar volta, navio vai, navio volta. Vários anos depois, o capitão, já muito mais experiente, volta para aquele mesmo porto. E assim como ele reabastecia o navio de víveres, de munição, ele também reabastecia e recompunha a tripulação, porque morria-se muito de escorbuto, da própria violência da atividade de pirata, e ele recompôs a tripulação naquele porto. Vocês já deduziram o que aconteceu. Ele simpatizou com um jovem e trouxe para a tripulação dele. E era um jovem tão inteligente, tão brilhante, que ele o colocou na posição de imediato. Para quem não é apropriado com esse linguajar, imediato é o vice. É o vice-capitão, é aquele que tem na linha de poder, ele fica imediatamente após o capitão, por isso é chamado de imediato. E passam-se os meses, passam-se alguns anos, e há uma rebelião no navio. Há um motim na tripulação. E um dos membros da tripulação mata o capitão por ocasião desse motim. Também não é preciso perguntar para vocês quem foi o membro que matou o capitão. Matou o capitão com uma facada, exatamente nesse lugar. Já no mundo espiritual, o capitão, ciente, depois de se recuperar, depois de um certo tempo, quando a espiritualidade entendeu que seria bom para ele, ele começou a ter noção do que acontecera com ele por ocasião do seu assassinato. E ele, sabendo disso, teve maturidade para não ficar com ódio do seu assassino, porque ele reconheceu que aquele assassinato foi fomentado pela própria atitude dele. Ele teve essa grandeza espiritual e perdoou. Mas aí entra a ação desse divino remédio, esse divino remédio, porque se a mágoa, se o rancor, se a raiva é um veneno para a alma que se expressa no corpo, o perdão é o remédio. Mas na análise de vocês, a gente perdoa 100%? O que vocês acham? A gente perdoa assim tudo? Como é que é a prática? Eu sei que espíritas são espíritos elevados, a gente não guarda mágoa nem nada. Antes mesmo da pessoa pedir perdão, a gente já não tem mais nada. Mas contam por aí que todos nós temos muita dificuldade em perdoar, que o perdão ele é gradativo, a gente perdoa, mas não me aparece pela frente. A gente perdoa, mas muda de calçada, não chama para a mesma festa, não, já perdoei. Mas aquele capitão tinha perdoado muito, tanto é que quando ele voltou, já como médico nessa encarnação, e quando o filho dele nasceu, e quem era o filho dele como médico? O assassino, o filho dele na outra vida, que ele acolheu exatamente para resolver os problemas, para acabar de limpar a situação. E coincidentemente, quando nasceu o filho dele, surgiu um câncer. E surgiu um câncer aonde? No lugar da facada. Olha que interessante.
mas surgiu um câncer de pele. Não podia ter sido um câncer de pulmão? Não podia ter sido um câncer de ossos, que seriam ambos muito mais difíceis de ser tratados? Surgiu apenas um câncer de pele. Por que vocês acham que o câncer veio superficial? Porque realmente o perdão dele foi muito avançado. Ele perdoou muito, tudo? Não, mas perdoou bastante. Então veio um câncer mais tratável. E é aí que o mundo espiritual nos ensina. Se você quiser entender essa formação das doenças, você precisa estudar perispírito. Para os que não fizeram esse estudo, perispírito é o que outras doutrinas chamam de corpo espiritual. Paulo de Tarso, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele fala do corpo espiritual. Aliás, a carta aos Coríntios é praticamente um livro dos espíritos ao tempo de Jesus. O corpo espiritual, ele é extremamente plástico. Plástico em que sentido? Ele absorve, ele se distorce, ele é muito influenciado pela nossa mente, de forma que quando você dá um tiro na cabeça, você não afeta apenas as células físicas do seu corpo físico, você afeta também o seu corpo espiritual. E é claro que o corpo espiritual, sendo o molde do corpo físico, se ele fica distorcido, adoentado, entorpecido, deficiente, quando ele vai se expressar na outra vida, como um filme aqueles filmes antigos de fotografia, quando ele vai se revelar, ele vai revelar o quê? Ele vai revelar de acordo com o que está no negativo. E é assim que o corpo espiritual se expressa no corpo material. Foi isso que aconteceu com o nosso capitão. O corpo espiritual dele, que ainda guardava uma mágoa marcada exatamente no ponto da facada, se expressou através de um câncer. E o câncer que a maioria de nós, ousar, todos nós pensamos como uma desgraça, como algo terrível, se revela um tratamento de saúde, onde os nossos venenos, as nossas mágoas que deturparam, que adoeceram o nosso corpo espiritual, vão ser sugadas no corpo físico, que vai funcionar como uma espécie de esponja para esse veneno que quem colocou na alma? Nós mesmos. Então, o câncer que parece para nós um mal, é na verdade um bem, é um tratamento de saúde profundo. Ah, mas tem gente que morre. Gente, ninguém morre. Ninguém morre. Só o corpo que morre. Se eu chegar para ele e falar assim, você é um rapaz cinza, o que ele vai falar para mim? Maurício, eu não sou cinza, Maurício. É a minha camisa. Sério. Ele não é cinza, a camisa dele é cinza. O senhor é verde? Não, não é verde. É a minha camisa. Nós aqui nos iludimos por apego. Vou falar uma coisa para as mulheres que elas podem não gostar. Vocês não são mulheres. E para os homens, pior ainda, vocês não são homens. Antes que na rua eu apanhe de todo mundo, vamos esclarecer. Vocês também não são corintianos, não são brasileiros, vocês não são espíritas, vocês não são ricos nem pobres, vocês não são o nome que vocês têm, porque tudo isso é apenas a roupa que vocês estão usando nessa vida. Só isso. E isso o Espiritismo fala para a gente de uma maneira linda. Não há ilusão. Nós é que nos iludimos. Nós é que pegamos Maia, no dizer dos hindus, ou que pegamos a Matrix, no termo usado no filme, e nos iludimos e achamos que essa ilusão toda é a nossa realidade. Não é. É apenas uma dinâmica de grupo que Deus fez para todos nós, com o intuito didático de nos fazer acordar, de nos ensinar a cooperar, como a gente falava antes de começar aqui.
A encarnação é só uma dinâmica de grupo para nos limpar do passado e nos impulsionar para o futuro. E como é que nos limpa do passado? Trazendo as consequências das nossas desarmonias dessa e de outras vidas. Muitas vezes através da doença, outras através do acidente, outras através do assalto, outras... Tem 1000 maneiras do passado retornar. E também tem maneiras da nossa ansiedade. O que é ansiedade? Tem gente que vive só no futuro. Vocês conhecem isso? Tem gente... Vocês conhecem alguém que é ansioso? Pois é, a risada denuncia. A gente vive no futuro e vive no passado. E o presente, que é a única realidade, porque o futuro que você vive é a realidade, é uma criação mental sua. E as tuas memórias são realidade? Também não. Se você perguntar como é que foi a tua infância para um irmão seu, ele vai falar, não foi nada disso que você está pensando. Porque é tudo uma criação mental nossa, e a gente vive nas nossas mágoas, nas nossas culpas, nos nossos medos, nos nossos preconceitos, e tudo isso aflora fisicamente. Ou vocês duvidam disso? A própria medicina tem falado que as doenças psicossomáticas são cada vez maiores. Não é só a úlcera, não é só a insônia. Já é amplamente sabido que quando uma pessoa se deprime, quando entra em um quadro depressivo, o seu sistema imunológico baixa e abre o corpo para todo tipo de doença. Vocês estão entendendo, gente? Isso não é teoria, isso não é terapia alternativa, isso é consolidado já se sabe esse tipo de coisa. Então, cabe a nós, sim, buscar assistência espiritual, cabe sim a nós buscar a assistência médica. Qualquer centro sério que trabalhe com saúde física nunca fala para o beneficiado, largue o seu médico. Se um médium ou um centro falar isso, você larga o centro. Porque você continua com tratamento físico, o espiritismo nunca brigou com a ciência, ele vai ter linhas diferentes que podem ser complementares e devem ser complementares. Mas quem é que vai fazer, que vai promover a nossa saúde integral? Se os próprios profissionais nem sabem o que é saúde integral, não praticam a saúde integral, quem é que vai conseguir reunir todos os saberes, o espiritual, o científico, o médico, o psicológico, para integrar tudo isso num saber que lhe propicie a saúde, de novo, física, mental, social, porque quem tiver péssimo nas suas relações e estiver bem fisicamente não está saudável, e espiritual, porque quem estiver bem em todas as outras três, mas estiver com péssimas influências espirituais, também não está saudável. Quem é que faz essa integração? É Jesus Cristo. Quer dizer, somos nós, cada um de nós, que vai fazer essa integração. E baseado no quê? Aí sim, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que você vai conhecer os remédios fabulosos para a culpa, que é a doença de fundo de todos nós, porque a gente erra. Vocês erram com os outros? Tem alguém aqui que já errou com outra pessoa? Se alguém falar que nunca, a gente já liga para o plantão psiquiátrico, ele já vem com a ambulância e está legal. Só que as pessoas, e quem erra com os outros guarda aquele sentimento doentio, a gente já falou, a culpa que lota os consultórios. Mas como os outros erram com a gente, as outras pessoas já erraram com você? Claro que sim, essa é mais fácil ainda de responder. E aí quando as outras erram conosco, você guarda que tipo de doença? Espiritual. A mágoa, a raiva, que às vezes é até projeto de vingança.
E isso tudo é doença. Vocês têm dúvida que isso é doença? E é claro que isso vai se manifestar. Para a mágoa, o que a gente deve fazer para vencer a mágoa? Para matar a doença pela raiz. O que é que vence a mágoa? O perdão. E o perdão está onde? Está receitado aonde? No Evangelho. Quantas vezes eu devo perdoar, mestre? 7 vezes? 70 vezes 7. E ninguém pensa, ninguém aqui deve ter uma cadernetinha para falar, eu vou perdoar 490 vezes cada pessoa. Não. É um símbolo para falar que o perdão é infinito. Que a gente perdoando não está beneficiando os outros, está se beneficiando, se curando. Será que a gente consegue alcançar isso? Claro que sim. Mas e quando eu guardo culpa? O que eu faço com a minha culpa, Maurício? Vocês já pensaram a respeito disso? Mesmo vocês que nunca erraram na vida, o que a gente faz? A pregação de Jesus foi inicialmente explicada nos Evangelhos por 8 palavras: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas por que tanta importância para o arrependimento assim? Porque o arrependimento é o início da cura da culpa. Quem não se arrepende, como a pessoa vai vencer uma culpa se ela não se arrepender? Claro que não é possível. Mas só se arrepender já é suficiente? Reconcilia-te já, enquanto estás a caminho. Busca a pessoa que você prejudicou, refaz, acerta, reharmoniza. Se a pessoa não quiser, o problema é dela. Mas como é que eu vou fazer o exercício da reparação se a pessoa não aceita isso? Ora, aqueles que tiveram a tristeza de ver um ente querido partir sem conseguir se reconciliar, às vezes carregam isso com um grande peso, um veneno de alma. Pois se a sua mãe velhinha saiu daqui sem pedido de perdão, você pode ir até um asilo de velhos, por favor, por exemplo. O que você acha? No asilo de velhos você vai encontrar pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam ser acolhidas, que precisam ser recebidas por alguém que as compreenda, que tenha paciência com ela. O que você acha? Tem dúvida? E ali, depois de cada tarde que você for lá e conseguir ouvir uma senhorinha daquela, você fala para sua mãe: mãe, essa foi para você. Pode ter certeza que vai sair do seu coração um jorro de luz para ela. Vocês têm dúvida disso? Um jorro de luz vai sair do teu coração e vai direto para ela. E vai curar quem? Você e ela. A culpa e a mágoa. Não é lindo isso? Se você cometeu um aborto e se culpa porque você foi induzida, mas você não deveria ter aceito a pressão, o que adianta você ficar se culpando, se martirizando, buscando a punição? Isso melhora alguém? Claro que não. Busque uma ONG, trabalhe na periferia, busque os jovens, ofereça a força do seu testemunho, porque não há ninguém mais forte que um conjunto de moças sozinhas, desamparadas pela família, pelo genitor da sua criança, que a pressiona para não ter que pagar pensão. Não há ninguém com mais força do que você, que já viveu aquilo e que é capaz de dizer para ela: estamos juntos. Que aliás eu aproveito como assistente social judiciário e falo para vocês da entrega voluntária. Uma mãe que não deseja ficar com os filhos, ela deve levar a gravidez até o fim e manifestar o seu desejo de doar seu filho no setor técnico de psicologia e serviço social do fórum da sua comarca. E ali vai ser feita uma série de entrevistas e a criança pode ser dada em adoção.
E ainda resolver o problema de pais que estão querendo há muito tempo ter filhos e não conseguem. Ela não precisa ficar, a mulher não precisa ficar se defrontando com uma criança que tem o rosto parecido com um estuprador, com um abusador sexual, com um abusador familiar. Mas ela, se ela optar pela negação da vida, ela vai carregar um peso que vai ser massacrante para a vida dela. Mas que se fez, já aconteceu, não precisa se massacrar mais. Deus não quer a culpa, Deus não quer a punição. Pegue os seus problemas e transforme em soluções. É isso que os alcoólicos anônimos fazem. Tem gente que vem pelo centro espírita pela primeira vez e fala assim: nossa, os trabalhadores devem ser tudo gente evoluída. Olha aqui e fala, deve ser pessoa. O cara que fala na frente, então, deve ter asa nas costas, deve ser, nossa, o cara deve ser muito bom. É a mesma coisa do AA. O bêbado chega na primeira reunião, olha para o cara lá na frente e fala assim: esse cara deve ser bom, deve ser médico, está falando bem, deve ser danado. Passa 2, 3 frases dele e já descobre que é um bêbado igual. Pois é. Está vendo esse pessoal todo aqui? A começar. Sabe qual é a diferença do assistido para o trabalhador espírita? É que o assistido está no primeiro passo do AA. O primeiro passo do AA é reconhecer que tem um problema. Quem não reconhece que tem um problema, não tem solução. Eu paro a hora que eu quiser, eu bebo socialmente. Eu só perdi o emprego, perdi 3 casamentos. Gente, ele acha. Enquanto achar que não tem problema, não tem solução. Mas o 12º passo, o 12º passo do tratamento AA, que aliás merece um prêmio Nobel da Paz, sem dúvida, é que a gente só se cura quando ajuda outros que têm problemas parecidos. É esse o princípio do AA. É essa a diferença que tem os trabalhadores da casa e os atendidos. Porque nós já descobrimos, de uma maneira mais clara ou menos clara, que as nossas doenças só serão realmente curadas quando a gente ajudar outras pessoas. E a gente faz do limão a limonada, a gente faz as nossas frustrações. Gente, na minha casa espírita, o pessoal da orientação fala assim: só aparece gente que tem um problema igual ao meu. É mole. Só pego pessoa que tem. Daí eu me pego falando para o outro coisa que eu mesmo deveria estar fazendo. Aí o que acontece? Surge aquela coisinha: e você, Maurício? Para palestrantes também. E você? Você faz tudo isso que você está falando? Aí a gente é desafiado, aí a gente é tratado, porque assim como para lavar a mão, uma mão lava a outra, assim como para afiar uma faca afia a outra, e é assim que Deus, para resolver o problema, resolve 2. Para todos nós que estivermos disponíveis ao tratamento, disponíveis à saúde de verdade. Porque nós nos auto-boicotamos. Isso é de uma sensibilidade, nós precisamos ser muito sensíveis para perceber que nós nos auto-boicotamos. Você já percebeu isso? A gente se boicota. Você não merece. Você fazendo qualquer coisa, já não veio uma vozinha na tua cabeça: não vai dar certo, tu não é capaz. Nunca veio para você? Tem uma coisa dentro da gente que fala que a gente não merece ser feliz, não merece se dar bem, porque nós erramos muito. A gente tem a consciência que errou, e quem errou merece ser punido, e isso não melhora ninguém. Deus não quer que a gente seja punido. Deus quer que a gente encontre formas de fraternidade, formas de caridade, fazer do limão a limonada, fazer da nossa dor e da nossa capacidade, porque o seu violão é tão importante quanto os seus erros. E aí você pega o violão e os seus erros e vai até um asilo, e vai até a população de rua, e vai até no ônibus, porque não precisa ser só em instituição. Você no ônibus é chamado, as pessoas sentam ao teu lado para falar da vida sexual. Porque meu irmão, calma, minha senhora.
E as pessoas falam, e você pode ser acolhedor ou não. Que a gente consiga ter atitude de cura. Nós temos desenvolvido ao longo dos séculos e das vidas atitude de doença, que é o rancor, que é a culpa, que é o medo, que é o preconceito. E a gente pode agora optar pela cooperação, pela compaixão, pela caridade, pelo amor que cobre a multidão dos erros, dos problemas, a multidão dos pecados. A decisão é sempre nossa. Que a gente tome a melhor decisão. Muito boa noite.